Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Fernando Bambu Atmosfera. Bom, eu vou tocar um tema hoje que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Muitos amigos têm me pedido para tocar no tema ufologia, falar um pouquinho sobre nossos irmãos intergalácticos, E é claro que eu tenho algumas histórias curiosas, algumas histórias minhas em particular e também de alguns amigos que já passaram por algumas experiências bem peculiares com relação a luzes no céu, a seres extraterrestres, enfim, tem uma série de coisas aí que eu com certeza gostaria muito de chamar a atenção, porque acho que chegou o momento, gente, da gente falar a respeito desses seres que nos visitam há muitos e há milhares de anos, e é tão oportuno no momento que nós vivemos, que o planeta está precisando realmente de uma reciclagem áurea, da gente poder entender um pouquinho mais como que todo esse universo se transforma, como ele se movimenta, e quais são essas figuras importantes que nos visitam, o que elas querem, da onde elas vêm, o porquê que vêm, e o porquê dessas pesquisas que todo mundo hoje aí dentro da linha da ufologia vem fazendo muito afinco, com muito apreço e com muita responsabilidade, com muitas verdades a respeito desses seres galácticos ou dimensionais, ou espirituais, enfim. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema hoje aqui dentro do canal, mas eu quero dizer a vocês o seguinte: a você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, por favor, nos dê essa força, vai lá, se inscreva no canal, dê um like aí para poder ajudar também o nosso canal e obviamente, vai lá no sininho, aperta o sininho, vai em todos, aperta em todos e com certeza nós teremos aí tudo prontinho para fornecer para você o que vem de melhor dentro da nossa filosofia e ideia do canal. O canal é muito bacana, eu tenho certeza que vocês vão adorar aí a respeito dos temas que a gente aborda aqui no canal. Música, cultura diversificada, espiritualidade e, é claro, também a ufologia. Bom, primeiramente, tomar uma aguinha do nosso canal aqui, Atmosfera, não? Pois é. Gente, tem muita gente me perguntando a respeito de ufologia, O que acontece, por que esses seres nos visitam, ou se eu já vi, eu já tive contato com algum desses seres, ou se eu já tive avistamentos e tal. Já tive um pouquinho de cada coisa que me perguntaram, pode ter certeza disso. Tenho fotos registradas que eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui no canal, Mais para frente no vídeo eu vou aí colocar essas fotos para vocês darem uma olhadinha e fazer a análise de vocês, tá bom? Porque tem gente que a coisa tá ali, mas não quer enxergar, não é verdade? A gente às vezes mostra uma coisa e pensa, não, isso aí não existe, isso aí foi uma montagem e tal, desse jeito. Mas eu não vou aqui questionar o pensamento de ninguém, muito pelo contrário. Vou colocar aqui e vocês tiram a análise de vocês aí, tá bom? Eu vou contar alguns casos de alguns amigos, que tiveram sim algum tipo de avistamento, tiveram algum tipo de contato também e tal, e foi um assunto muito interessante. Um desses amigos até do Exército, das Forças Armadas Brasileiras, do Exército Brasileiro, já aposentado e residente aqui da nossa cidade. Hoje não, mora na cidade vizinha de Juiz de Fora, mas é além paraibano e também teve as suas experiências ufológicas, ou pelo menos os seus avistamentos, que a gente considera que seja alguma coisa relacionada a esses objetos voadores não identificados. E o nome dessa figura chama-se Maurício Barbosa. Ele falou para mim que podia falar o nome dele, podia entregá-lo, se bem que não tem nada que o comprometa dentro do processo dele como militar, porque o Maurício também está muito bem resolvido, hoje aposentado, e não tem mais aquela preocupação, entre aspas, de ser assim, punido por algum motivo relacionado a esse tipo de assunto ou situação, não é verdade? Maurício me conta que aproximadamente no ano de 1985 para 86, num bairro aqui da cidade chamado Praça da Bandeira, Para você que está assistindo o vídeo aí, nós moramos na cidade de Além Paraíba, Minas Gerais, tá? Você que de repente está longe da gente aqui, é só para se situar, Eu estou mais próximo da capital carioca, Rio de Janeiro, estou a 180, 190 quilômetros
do estado do Rio de Janeiro, da capital Rio de Janeiro, e a praticamente 400 quilômetros da capital mineira, Belo Horizonte. Então nós estamos na divisa do estado, tá? Onde aqui nós temos a divisa com o Rio Paraíba do Sul, ok? Do outro lado da poça d'água é o estado do Rio, aonde eu estou é uma ilha, onde eu resido, e nós estamos do lado de Minas Gerais. E foi aqui que aconteceu essas histórias que eu vou contar para vocês agora, desse meu amigo Maurício, principalmente. Então o Maurício me conta que uma bela noite, provavelmente de inverno, aquelas noites bem claras, né? Que você tem um céu muito claro, cheio de estrelas e tal. E o Maurício então conta que estava nessa rua da casa dele, olhando para o céu e tal, e de repente viu uma bola, uma luz muito luminosa, né, passando bem devagarinho, né, não muito alta, né, também não muito baixa, obviamente, mas assim acima de uma montanhazinha que tem próximo ao morro ali e tal, já saindo para outro bairro, e ele consegue então avistar essa bola luminosa, né, que provavelmente, sei lá, talvez aí tamanho, não chega, claro, obviamente, tamanho de um veículo, mas vamos botar assim, tamanho de uma botija de gás, vamos botar assim, uma bola, né? E então ele olha aquilo ali e começa a ficar meio que observando de uma forma um pouco, olha, o que seria aquilo, né? Que objeto é aquele voando tão devagar e luminoso, né? E aí começou a chamar a atenção das outras pessoas em volta, e olhando aquilo ali e tal, e meio que assustado também, porque o que é o diferente, né? O que a gente não entende, obviamente coloca um pouco de medo e você fica receoso. E não foi diferente para o Maurício, ele olhou aquela bola e falou, poxa, tem alguma coisa errada aí. E ele ficou admirando e olhando, e aquela bola foi passando bem devagarzinho no céu, e todo mundo olhando aquela bola ali e tal. E aí ela foi devagarzinho sumindo de acordo com o que ia se distanciando, foi sumindo, se apagando, né, e tal. Essa foi uma das histórias dele, assim, sobre a questão de um avistamento de algo que não era um helicóptero, um avião, ou na época, nós estamos falando aí de meados dos anos 80, muito menos um drone, né? Um balão aquela hora da noite seria, obviamente, quase que impossível, né? Até pela época também e tal, enfim. E também um balão teria, né, ali a chama, o fogo, aquela coisa toda e tal, e não era assim, era uma coisa luminosa mesmo, uma bola toda luminosa passando sobre a cabeça das pessoas, e não somente ele avistou, como outras pessoas também tiveram esse avistamento ali junto. Então foi uma coisa meio que interessante, bonita e assustadora ao mesmo tempo, né? Um outro caso aconteceu também dentro ainda da década de 80, mais para o final da década de 80, num outro bairro aqui da cidade chamado Jaqueira, né? Porto, chama de Jaqueira, eles falam Porto Velho, né? Porque são bairros muito próximos aqui ao centro da nossa cidade. Então, um outro amigo, esse eu não vou citar o nome porque eu não tenho a permissão, ele tem o assunto, eu tenho o caso, mas não tenho a permissão dele para poder citar o nome. Algumas pessoas não gostam, né, que sejam citadas em assuntos de ufologia ou assuntos que sejam considerados até mesmo bizarro para outras pessoas, né, como não entendem às vezes o processo de uma situação desse nível, né. E esse amigo então também a mesma situação, uma bola luminosa, né, essa um pouco maior, né, do que uma botija de gás, vamos botar assim, talvez o dobro ou o triplo do tamanho, também veio sentido de leste a oeste, né, e passando devagar também numa altura não tão alta também, não tão baixa e tal, mas que dava para ver que era um objeto completamente diferente de tudo aquilo que aquelas pessoas já tinham avistado antes. E todo mundo ficou meio que impressionado. Esse amigo então ficou ali fintando esse objeto passar e falou, Fernando, bem devagar, muito luminoso, às vezes dava para ver que tinha alguns reflexos de luz saindo dele e tal, e enfim, foi passando e todo mundo assustado, ao mesmo tempo adorando ver aquela luminosidade toda daquele objeto, e também dava para identificar que não era nenhum tipo de avião, nenhum tipo de drone, não tinha naquela época, balão muito menos, e helicóptero também, porque totalmente silencioso e passando bem devagar sobre a cabeça de todos aqui no bairro também, e as pessoas então ficaram ali admirando aquele objeto. São alguns avistamentos de alguns amigos, né, que tiveram essa experiência dessa esfera luminosa sobrevoando a cidade. Eu mesmo também
lá no início já dos anos 80, talvez 83, 84, por aí, antes de 85. Eu ainda muito garoto, com meus 13, 14 anos de idade, aqui no meu bairro mesmo, na Ilha Gama Cerqueira, de dia com o sol quente, né, tal, enfim, uma bola também luminosa, tá, bem prateada, brilhando, né, e tal, brilhando muito forte no céu. Não sei se era reflexo do sol batendo nessa bola e estava dando um reflexo um pouco maior, mas dava para ver que era algo realmente redondo no céu e brilhando muito. E eu olhei aquilo ali, garoto, né, tal, não tinha muita preocupação, nem tinha noção sobre a questão dos objetos voadores não identificados, não tinha essa percepção, né, do nome, não ligava isso, né, apesar de na época a televisão falar alguma coisa a respeito, que vários casos muito próximos daquela época, aquela situação já tinha acontecido aí pelo mundo afora, a televisão de vez em quando soltava umas notas, né, a respeito destes objetos. Então era coisa que a gente podia considerar algo extraordinário, né, um avistamento. E eu olhei aquela bola, então, passando também bem devagar, ela ficou praticamente que a tarde toda no céu, passando muito devagarzinho. E aquilo muito chamou atenção e ao mesmo tempo também assustou um pouco, né, por ser algo que não fazia nenhum tipo de barulho, era completamente luminoso e era algo que a gente realmente nunca tinha visto antes. Então era aquela coisa do garoto ficar olhando para o céu. Foi dali então que eu comecei a observar mais, olhar mais para o céu, porque muito me encantou ver aquele objeto voador não identificado passando por cima da cidade. Um garoto de 12, 13, 14 anos de idade olhando ali o céu e vendo uma situação completamente adversa, não é verdade? Enfim, e o que eu quero falar desses casos de avistamentos, dessas bolas que a gente começa a enxergar por aí, e elas nos visitam há muitos e muito tempo, né? As pessoas uns dizem que são sondas, né, ufológicas, né, coisas que saíram de uma nave-mãe, de um disco, e veio fazer um acompanhamento, fazer uma análise de região, alguma coisa nesse sentido, como uma sonda mesmo, né? Como nós mandamos hoje, por exemplo, né? Uma sonda para Marte, para a Lua, eles estão lá olhando tudo, pesquisando tudo. Provavelmente também os seres de outro planeta, de outra dimensão, de outro lugar, obviamente, também estão fazendo aí as suas pesquisas, né? Com relação a nós, seres humanos, e o que nós temos aqui de melhor da nossa biodiversidade, né? Que é tudo aquilo que a Terra representa dentro desse contexto, né, como eu posso dizer, do nosso sistema solar, não é verdade? Então, assim, a nossa galáxia é muito interessante tudo isso. Então a gente tem que estar sempre realmente atento, porque eu sempre digo que é sempre de uma pequenez a gente imaginar, né? Eu sempre digo isso, que só nós, nesse universo imenso, né, seríamos os privilegiados, né, de estar aqui no planeta Terra olhando todas essas estrelas aí no céu, né, e achar que somos únicos no universo. Eu não acredito nisso, de hipótese alguma. Eu acredito sim em vida extraterrena, eu acredito em vidas dimensionais, vidas espirituais, obviamente, né, porque a gente sabe que não para por aqui, né, senão as coisas não teriam a sua razão de ser, né. Então eu penso que mesmo que a gente passe dessa vida para outra vida espiritual, ali nós vamos encontrar, né, várias outras explicações para a nossa existência. Então é algo muito importante que a gente tem que prestar atenção e saber da grandiosidade do Criador, né? Por que nós temos tantas anuâncias com relação ao grande universo, ao multiverso, vamos dizer assim. Então eu penso que as pessoas têm que ter essa capacidade hoje em dia de poder analisar. Não seria à toa que o homem está gastando bilhões de dólares para chegar até um outro planeta ou simplesmente explorar esse universo, né, a troco de quê? Né, de alguma coisa para nos beneficiar aqui embaixo, para tentar entender que a vida é muito mais além do que nós a conhecemos aqui na Terra, na sua diversidade de vidas, né? Como eu já disse em outros vídeos anteriores, né, nós estamos dentro de uma bola, né, de uma espaçonave chamada Terra, com outros seres aqui dentro, junto com a gente, né? Nós temos os animais, né? Nós temos os vegetais, nós temos os animais aquáticos, nós temos os animais que voam, nós temos os animais terrestres, que nós fazemos parte dessa cadeia. Então, não é possível que nós tenhamos a discrepância de achar, né, ou, sabe,
prepotência, melhor dizendo, de achar que nós somos únicos neste universo, já que nós vivemos um mundo dentro de vários mundos, como eu já disse antes por aqui, não é verdade? Então é isso, eu acho que nós temos que ter essa reflexão do que é realmente essa multivida dentro de uma vida, dentro de um planeta, dentro de vários planetas, dentro de um sistema solar, dentro de um universo, de um multiverso. Nós temos que estar atentos a essas coisas porque o Criador nos dá essa dica, nos coloca numa posição. Então, quando tudo move de uma forma em que a gente possa ainda não entender por um todo, mas já começamos a entender uma parte de tudo isso que vem acontecendo, né? Por exemplo, vocês já repararam que os astros no céu à noite estão muito mais visíveis do que antes? Eu digo isso porque eu não sei se eu tenho olhado muito mais para o céu atualmente, ou se quando era mais jovem não olhava tanto e não conseguia observar, por exemplo, Vênus, Marte, Lua. Parece que estão todos muito mais próximos, na verdade, parece que estão realmente se movimentando de uma forma em que ficam muito próximos de nós aqui. E isso tem a ver também, né, com todo o processo, né, de evolução da própria Terra, né, com o movimento da Terra, né, com relação a tudo, né? Hoje nós temos muito mais problemas, né, catastróficos, por exemplo, né, dentro da nossa atmosfera, né, que nós tanto maltratamos, né? Eu falo de atmosfera com muito amor, muito carinho, porque leva o nome do meu programa, o nome do meu canal, mas é justamente em homenagem à atmosfera que tanto nos protege, luta para nos proteger e nós lutamos para destruir. Esse é que é o problema do homem, né? O homem é o ser mais nocivo à natureza. Então nós temos que prestar atenção em todo esse contexto, porque a natureza está nos falando, né? É um tsunami aqui, é um vulcão ali, é um furacão acolá, e nós vamos vivendo de uma forma meio que empurrada, né? Teimando, tapando os olhos, né, para uma situação que nós estamos aí desmatando as florestas, poluindo os rios, enfim, jogando gás carbônico a 3x4 na atmosfera, queimando a camada de ozônio, destruindo tudo aquilo que nos protege. Então é muito importante que nós tenhamos a concepção, né, de que aqui é uma parte, né, da nossa moradia. Não sei se nós somos realmente somente daqui, ou se nós viemos de um outro lugar, né, ou se estamos aqui realmente de passagem e temos que voltar para algum outro lugar que seja obviamente melhor. Mas enquanto nós não descobrimos isso e formos para outro lugar viver e assim ser felizes, vamos cuidar bem desse planeta, porque tem outros seres olhando, analisando, refletindo sobre o que nós estamos fazendo com esse planeta. Eu já vi todas as vezes que alguém vai pensar, né, numa energia atômica, numa guerra, numa situação complexa com relação ao que o homem descobriu sobre a questão da energia atômica. Logo, logo, luzes no céu se aparecem, desarmam usinas nucleares, bombas nucleares, mísseis nucleares são desarmados assim, ó, do nada. Então, nós temos que estar ligados, porque alguém está preocupado com a gente mexer com todo o sistema solar, com toda a nossa galáxia e com todo esse universo, né? Já visto que alguns estudiosos, né, mais aprofundados dentro da ufologia dizem o seguinte, que se o homem destruir o planeta Terra, obviamente vai ter um efeito, né, cascata, né, dominó, no processo todinho da nossa interação galáctica, né? E que nós podemos assim também condenar outros planetas. Então por isso esses seres estão preocupados, estão aí sempre prontos a ficar alertas, como se o homem apertar o botão vermelho para acabar com ele mesmo, a gente vai lá e desliga antes, né? Interrompemos o processo, porque nós ainda não evoluímos o suficiente para poder entender o todo, né? Então é muito importante, quando você olhar para o céu, eu sempre falo assim, gente, tem dúvida se tem vida extraterrena ou não? É muito simples, dê uma olhadinha para o céu, confere o que está acontecendo acima da sua cabeça, né? A gente tem a mania de olhar reto ou para o chão, nunca olhamos para o céu, né? E é lá que está o nosso grande mistério da nossa existência. Então nós temos que observá-lo, como os antigos, os índios, né? os
as outras civilizações passadas olharam tanto e desenharam tanto o céu e fizeram tantos cálculos, né, que hoje são estudados aí, né, por essas pessoas importantes da ciência e que hoje estão descobrindo coisas que foram feitas lá 2, 3, 4 séculos atrás aí por pessoas que realmente estavam estudando a fundo o movimento do universo, né? Por que uma constelação X tem nome X? Por que ela nasce ali e vai, como é que fala? Nasce de um lado e, entre aspas, adormece do outro, né? Então a gente tem que ter essa concepção sobre a questão de universo, posição, e vamos olhar mais para o céu, né? Vamos pedir a Deus que nos ilumine, que nos abençoe e que nos dê compreensão sobre a diversidade de vidas pelo universo, pelo multiverso afora, ok? Bom, para você que está comigo aí até agora, um forte abraço, se inscreva no canal, dê o seu like, vai lá, aperta o sininho, vai em todos, aperta em todos, salve o nosso canal porque tem muito assunto interessante. Hoje foi só um pedacinho do que a gente quer falar sobre ufologia aqui no canal, espero que vocês tenham gostado, divulguem o canal para os amigos aí e vamos que vamos porque tem muita coisa para a gente falar e descobrir sobre os astros e sobre os seres extraterrestres, valeu? Beijo para todo mundo aí. Fui. Valeu.